Rui Barazuna, muito obrigado por teres aceito este convite. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, muito informalmente, é: qual é que é o melhor álbum do Blake e Mortimer? Obrigado por me teres convidado para esta pequena conversa. Melhor álbum do Blake e Mortimer. Isso é daquelas perguntas envenenadas. É, não é? Não quer dizer que é um dos novos. Não, é óbvio. É obviamente que não estamos a falar de Blake e Mortimer, no entanto estamos a falar dos álbuns de Edgar Pierre Jacob. Para mim, por muito que eu goste de obra-prima, falo claramente da Marca Amarela. Sim. Não é o meu preferido. O meu preferido é O Segredo da Grande Pirâmide. Se não for O Segredo da Grande Pirâmide, é obviamente a Armadilha Diabólica. Se for só um álbum, é a Armadilha Diabólica, sem dúvida. Mas... tem tudo o que me agrada. Tem ficção científica, tem romance histórico, tem thriller, e de algum modo é uma sequela. É uma sequela, sim, de um álbum anterior. Sim. Com o professor Miller. Epá, para mim, eu diria sempre a Marca Amarela. Foi o primeiro que eu li e nunca tive o mesmo impacto. É o mais coeso deles todos. Sim. Muito bem arquitetado. Sim. Curiosamente, a primeira história do Blake e Mortimer que eu li não foi nenhum destes. Foi o caso do Colar. Que é o menos... No lendário semanário Tintin. E li aquilo, segui aquilo durante semanas, que aquilo era 2 páginas por semana, e o álbum só foi editado muitos anos depois. Curiosamente, é obviamente a história menos típica do Blake e Mortimer, mas tem um certo charme, principalmente o detalhe com que o Jacob dá aos subterrâneos de Paris e a sua eterna luta entre o Mortimer, que obviamente é o protagonista. O Capitão Blake, nunca percebi bem o que é que ele estava ali a fazer. Era bem o estilo, era o Watson do Mortimer. Mas foi mais humilde. Foi importante. E nem fala assim tanto. Não, mas foi importante no Segredo do Espadão. Aí estava taca-taca. Mas obviamente a figura genial, a sua criação genial, que é o Elric. Vilões como o Elric já não se faz. Já não há nada daquilo. O gajo tem muitas referências cinematográficas. Jacob adorava a primeira ópera, mas o cinema também. E o Elric é muito, digamos que tem antepassados dos vilões dos filmes dos anos 30. Sim. Até no Bigode. Ramon Navarro, e não só, e outros atores menos conhecidos, mas que faziam aquilo que eles chamam character actors. Mas para mim, se tivesse de escolher só um álbum, não é a Marca Amarela. Senão levavas todos, não? Não, levavas todos, claro. Mesmo aquele último todos, que não todos. foi... Este aqui, o que foi acabado pelo Bob do Moore. Sim. Realmente há uma as 3 formas de professor Sato, o primeiro volume foi acabadas foi um álbum, foi publicado e editado pela Casterman na altura. Não tenho ideia. Mas ele já tinha feito a decoupagem do segundo volume, não o tinha desenhado. Sim. Porque o Jacob era conhecido por ter o seu tempo. Se fores a ver as datas de edição de todos os álbuns do Blake e Mortimer, diferenças de 5, 6, 7, mais anos entre um e outro. Mas ele já tinha feito as decoupagens. O Bob de Moore pegou nos desenhos de preparação e pronto, e desenhou-os à maneira dele. O Bob de Moore é uma das eminentes crises do RG. Sim, exatamente. Os estúdios RG, até meados dos anos 50, tinham o RG, obviamente,
que fazia os bonecos. Depois tinha os gajos que faziam os carros e que faziam as coisas. Tudo muito bem compartimentado. O Bob de Moura, o Roger Leloup, que é o pai da Yoko Tsuno, o Jacob, que há quem diga que os meus ovos do Tintin são os irmãos do Jacob. E mais gajos, mais autores que mais tarde. Eu lembro-me de ler há uns tempos que o RG tinha assim uma espécie de, não digo inveja, mas sentia ali alguma... Que qualquer um dos gajos que estava a trabalhar era melhor desenhador que ele, isso não tenho dúvida. Não, mas mesmo com o Jacob em particular, acho que foi de uma... Eles eram amigos, qualquer. Eles foram amigos durante bastante tempo. Nunca houve, que eu saiba, nunca houve assim uma cisão daquelas cortes epistemológicos, como se diz, mas houve um afastamento. O Jacob chegou a uma altura que tinha de escolher: vou continuar a ser um gajo que fica na sombra a trabalhar no Tintin, e o RG também não era um gajo que fosse muito rápido, ou vou fazer aquilo que eu quero, fazer a minha própria série. E teve a série teve sucesso, o Espadão teve sucesso. E pronto, e continuou. O Jacob começa a desenhar aquela história que é o Raiwu. Sim. O Raiwu basicamente começa não havia o Flash Gordon, não é? Exatamente. Aquilo é basicamente o Flash Gordon com outro nome. Porque a história ficou a meio, ele teve de continuar. E como desenho, há muitas histórias onde há três personagens: há uma donzela eterna, a Dale Arden, ou a princesa não sei quantas, há o sábio louco, o Zarkov. Pronto, isso é o legado da banda desenhada americana. Neste caso, o Alex Raymond, que é um mestre daqueles incontestáveis, assim, não é? Na banda desenhada americana, o Raymond não. Pronto, é daqueles gajos, o Flash Gordon, o Rip Kirby e o X9, não é? Que começou por ser escrito pelo Dashiell Hammett. E mutou, é uma série que mutou mesmo. Houve uma mutação porque décadas mais tarde, começou a ser publicado nos anos 30, décadas mais tarde aquilo vai para as mãos do grande Al Williamson, que torna aquilo Special Agent Corrigan, que já metia coisas de espionagem, Guerra Fria, até elementos de ficção científica, e que prolongou a vida da série. Muitas destas séries existem ainda hoje, são publicadas, não é? Porque aquilo... Só que já tiveram 10, 15 vidas... Sim. Um dos grandes... voltando ao Jacob, um dos seus grandes objetivos era emular, ao seu modo, obviamente, a mestria do mestre americano Al Foster, o pai do Príncipe Valente, que ainda hoje é publicado. O Príncipe Valente hoje é desenhado pelo Tom Yates e escrito por um gajo que era desenhador, mas ficou doente e não pode desenhar, que é o autor do Rocketeer, Dave Stevens. Dave? Acho que é Dave. O desenhador que deu ao mundo deu uma nova vida à Betty Page. A Betty Page, a mulher mais fotografada dos anos 50. As pessoas dizem, Marilyn Monroe. Não é. Betty Page. A maior pin-up da década de 50, sem dúvida. Não é isso, mas não, sobre a Betty Page devia estar a casa. A senhora morreu há uns 4 ou 5 anos. Mas tu que és uma pessoa que, como acho que toda a gente já deve ter percebido, que adora a banda desenhada. Gosto um bocado, gosto. Ainda na tua idade de idosa. É verdade. Ainda ouves aquela. Para as pessoas que estão a ouvir isto, eu estou aqui, mas tenho um andarilho ao lado. Não, mas deixa-me só acabar uma raciocínio. Apesar disso, tu ainda continuas a ouvir coisas do género. Banda desenhada. Isto é coisa para miúdos. Para crianças. Claro.
E há coisas curiosas, por exemplo, no cinema. Ainda não há muito tempo, estava a dar um episódio, um notório episódio do South Park. South Park, as pessoas que viram o episódio já perceberam logo que aquilo não é exatamente para crianças. Pois. Tal como o Family Guy, tal como a maior parte dessas, o Rick and Morty. Há aquela ideia ainda hoje, né, muita gente, e pessoas mais novas do que eu, que desenhos animados é para crianças. Não é. E estava a dar um controverso episódio de South Park. Como se não fossem todos. Há uns mais que outros, então digamos assim. Mas é onde uma das personagens é a Oprah Winfrey. É o famoso episódio onde há um assalto. De algum modo, há uma espécie de Dog Day Afternoon. Mas parte da fisionomia da Oprah tem vida própria. E ela tem um revólver e ameaça matar-se. Enfim, é uma coisa que... Eu estava a ver uma miúda que tinha 7 anos, filha de um amigo meu, e perguntei ao meu amigo, mas a tua filha está a ver aquilo? É só desenhos animados, assim. Está bem, pronto. 7 anos, que ela não percebe exatamente, mas as pessoas que talvez conheçam este episódio sabem que não é... Exatamente, não é só em termos de linguagem, mas em termos do grafismo. Enfim, mas é verdade que há muita gente que acha que bonecos é para crianças. Porquê que será isso? Será porque nós só devoramos desenhos animados e... Pois, isso tem a ver no cinema e na televisão. Felizmente, devias ter dito, felizmente só devoramos desenhos animados. Sim. Porque há pessoas, nomeadamente figuras eméritas do audiovisual nacional, que defendem que todos os filmes estreados em Portugal deviam ser dobrados. Claro. Porque isso criava uma indústria. Claro. E porque as dobragens, isto é uma coisa curiosa, porque durante anos os senhores que estão à frente das distribuidoras de filmes, esta dobragem está muito boa, tem de ver. E eu sempre recusei. Mostra o original ou não vou ver. Porque eles acham que os atores ou as estrelas de audiovisual ou agora bloggers ou YouTube, estes youtubers que estão na berra são melhores do que o casting que foi feito, ou pelo menos são tão bons quanto o casting que foi feito, seja pela Disney, seja as produtoras. Pronto, eles escolheram os... Mas a Disney ainda são muito... Eles é que têm de aprovar as decisões. Tudo. Mas eles não podem não aprovar quando não há alternativa, né? Pois. Podem mandar para trás e dizer que isto assim não quer. Mas digamos que há vários níveis. E depois, como aquilo não é muito bem pago, daí a ver. É um ciclo vicioso, porque isto é um país muito pequeno e economicamente não compensa o pessoal de estar a investir numa infraestrutura técnica para depois não haver, não haver trabalho. Ficam 2 semanas a exibição e desaparecem. Se tiverem sorte. Se tiverem sorte. E não falando dos filmes que nunca chegam a estrear, porque há muito mais filmes de animação que não estreiam. Ou vão diretos para vídeo, ou então aparecem aí numa caixa dos... desta vida. Sim, quer dizer, a pirataria... Não, Pirata Tuga era mesmo um site. Sim, eu sei. A pirataria é uma coisa... É um termo cada vez... sim, pessoas que fazem dinheiro com aquilo que os outros... com o trabalho dos outros, acho que sim, acho que é condenável e que deve ser combatido. Mas um gajo que quer ver um filme e não consegue ver legalmente, se conseguir ver de métodos, digamos,
alternativos. Epá, pronto. A Netflix, quando começou, tinha o Ideário. Netflix começou por ser um videoclube de entrega por correspondência dos DVDs. Mas o Ideário deles, quando a mudança para o digital e para o streaming principalmente, era terem todos os filmes que uma vez tenham sido produzidos disponíveis. E o ideal é mesmo esse, seja na Netflix, seja na Amazon, seja onde quer que seja, que a pessoa possa ter acesso àquilo que quer ver. Por exemplo, quer ver esta noite, quer ver uma comédia com o William Haynes. Obviamente, a maior parte das pessoas, ou meia dúzia deles que estão a ouvir isto, não fazem a mínima ideia quem era o William Haynes. O William Haynes foi um galã no final dos anos 20, princípio dos anos 30, que fez filmes com a Joan Crawford que hoje em dia ninguém sabe quem ele é. As razões porque é que ninguém sabe quem ele é têm a ver com as suas escolhas domésticas. Exato. Mas pronto, caiu na lista negra e nunca mais teve carreira. Curiosamente, acabou por ter uma segunda carreira, mas como decorador de interiores, não é preciso dizer mais nada. E tornou-se foi um grande decorador de interiores. Foi um grande decorador de interiores. Okay. E teve muito sucesso. Pronto, foi muito influente no tipo do tipo de casas que as estrelas de Hollywood tinham. Porque ele começou a decorar a sua primeira grande cliente, era uma grande amiga dele, era uma das mais arranjar um adjetivo, mas enfim, foi uma das estrelas mais fulgurantes de Hollywood dos anos 30, que era a Carole Lombard. E a Carole Lombard... Fulgurante é um bom adjetivo para descrever a Carole Lombard, de facto. Infelizmente ela morreu cedo, não é? Morreu num desastre de avião, a trabalhar para o governo dos Estados Unidos a angariar war bonds, títulos para ajudar na guerra. E era casada na altura com o rei de Hollywood, que era o Clark Gable. Há uma relação entre o Clark Gable e o William Haynes, mas não vamos entrar nisso porque isto não é um programa de má língua, ou muita má língua. Mas sim, o Haynes e o sócio tiveram uma grande influência nos decoradores dos sets Como é que tu dos sabes filmes. Isso? Leio livros, jovem, leio livros. Livros, o que é isso? Sim, livros de papel. Mas isso é uma época. Há coisas muito curiosas que se encontram. Sim. Às vezes são pequenos detalhes que são ditos ou são escritos a um passeio, uma pessoa vai seguir essa coisa e descobre. Sim. Para mim isso é das coisas mais enriquecedoras, é mesmo uma pessoa. Às vezes há uma referenciazinha e como eu ainda tenho alguma curiosidade, sim, ao contrário das gerações mais novas que estão sempre a olhar para o telemóvel, agora foi um momento velho do Restelo. Podia olhar para o telemóvel e podia andar à procura dessa pista, mas não. É mais saber quantos gajos é que já viram o meu perfil hoje no Facebook. Mas às vezes é das coisas para mim mais enriquecedoras, é seguir uma coisa sem consequência nenhuma, apenas uma referência e descobrir. É como se entrasses numa casa e abris uma porta e essa porta te abrir uma quantidade de corredores para é engraçado que as conversas contigo são a mesma coisa, começamos assim. É verdade, é a arte da digressão. Leiam um Petrarca, ou já agora Louis Aragon também, mas não vou voltar nisso. Mas não, pronto, isto estava... Estávamos a falar da Netflix. Estávamos a falar da Netflix, da Netflix e do Amazon e do streaming em geral, que o objetivo deles era darem ao cliente, ao consumidor, o que o consumidor quisesse. Fosse
proto-cinema, ou seja, coisas dos anos... Sim, eu quero ver a escada do comboio Mas isso é fácil ver aí no YouTube, está lá tudo. Mas ser as coisas mais obscuras, seja cinema construtivista dos anos 20 na Rússia, ou curtas-metragens do Rodchenko e do Pudovkin, pronto, dos ditos mestres russos dos anos 20 e 30, até cinema abstrato dinamarquês dos anos 60. Só que isso não acontece, não é? Não é. Cinema abstrato dinamarquês dos anos 60. Não, estou a dizer, não acontece, não tens isso no Netflix. Ainda não. E não vais ter. Não vais ter, porque os estúdios obviamente não vão deixar, porque eles descobriram, porque aquilo tem contratos, não é? E eles não vão meter a cabeça na forca. Também porque as pessoas não estão interessadas, se calhar, a maior parte das pessoas que usam Netflix. És capaz de ter razão em algum. Ou seja, se calhar o número de pessoas que estão interessadas nestas bizarrices de falar é mesmo para a especialização. Pois. E se calhar não compensa, se calhar não, de certeza que não compensa ter uma biblioteca de produtos destes para serem consumidos a nível mundial por meio dos gatos pingados. Porque é que a Netflix de algum modo faz comparação entre as pessoas que estão interessadas a ouvir naquilo que eu estou a dizer. É basicamente a mesma coisa. Se bem que se abordássemos o cinema abstrato dinamarquês dos anos 60, tinha outra dinâmica. Cinema revolucionário, há que dizer. É só grandes planos. Que a gente fica com coisa, o que é isto? Mas o objetivo era esse, ter acesso a tudo. Mas era um sonho, utopia, não é? Basicamente. O que é que eles têm a nível de clássicos? Não tem Isso explica porque é que a Netflix e a Amazon, de algum modo, há quem diga que a Netflix está falida. Sim. Mas que continua a investir que nem malucos, porque eles precisam de conteúdos. Pois. Os projetos mais alumbrados, usando o termo espanhol, iluminados, mais loucos, eu não sei, são aprovados, como nunca eram aprovados no network. Pois. A minha ideia é que mais cedo ou mais tarde, aquilo que se chama os canais abertos, o network, ABC, NBC, CBS e Fox e CW, vão ter progressivamente menos importância, porque cada vez há mais gente com o Netflix e com a Amazon e com outras plataformas semelhantes e outras que com certeza irão aparecer. Sim. Agora, o problema é para as coisas do passado, mas como nós vivemos numa época do agora, jovens na casa dos 20 anos estão-se, salvo raríssimas exceções e honrosas exceções, muito obrigado. Estão-se completamente nas tintas para saber quem é que é um gajo como o William Haynes ou das estrelas do cinema mudo, que ainda é mais para trás, não é? Saber quem é o Apollon Cassidy ou a Carol Lombard, ou Harry Carey, não o Júnior, o pai. Saber esquecer, porque não há uma cultura, não é só em relação ao cinema, em relação às artes em geral. Porque nós vivemos, agora estou, digamos, a teorizar, não, mas pronto, vivemos numa coisa do agora, do consumir agora, do agora, isto de agora. Por exemplo, o novo filme da Sally Potter, Party. Sim. É um filme que ela é uma contrária, eu também sou um bocadinho contrário. Ela fez o filme a preto e branco. Sim. E eu conheço gente que se recusa a ver filmes a preto e branco. E gente que podia ser o teu pai. Personalidade. Calma. A sério, podiam. Sim. São mais novos que eu.
Há muita gente que não vejo filmes a preto e branco. Não, exato. Porque porque nasceram ou foram educados numa coisa onde as coisas tinham de ser a cores. Porque o preto e branco para eles era, isso é menos importante, então, é menos nobre. A cores, mas com as cores invertidas. Já aceitas? Caras cor de laranja ou assim? Não, mas há muita gente e há muitos jovens que não... isso é preto e branco. Isso tem legendas. Pois. Isso não é em inglês. Há filmes chineses. Filmes... não. Isso tem a ver com o tipo de cultura Também tem a ver com o facto das pessoas terem curiosidade ou não, não é? Exatamente, mas também tem a ver com o tipo de cultura que é dado pelos chamados... que é oferecido não só pelas televisões, pelas escolas. As coisas cada vez estão mais uniformizadas, estão mais... apesar de nunca ter havido tanta oferta como há hoje, para mim, eu acho que as coisas estão cada vez... é mais estreitinha a escolha, porque as pessoas escolhem com base em menos. Apesar de terem mais. Agora, se tu me disseres, isso é porque as pessoas não sabem, é verdade. Pois. Mas tu sabes, se calhar porque tiveste sorte de teres um tipo de educação, um tipo de viveres um certo tipo de ambiente cultural que te permitiu, ou então também das pessoas, ter curiosidade. Estar 24 horas por dia dentro de uma camisa de forças de Júlia de Matos dá tempo para muita coisa. É verdade. Ele acaba de me dizer que é um psicopata. Se é homicídio ou não, veremos se esta entrevista acabar. Mas a ideia que eu tenho é essa, que apesar de nunca ter havido tanta oferta de cinema, de literatura, música. Sim, exatamente. As pessoas têm uma tendência para se fecharem cada vez mais nos seus cubículos, nos géneros e não sei o quê. Daí, isso explica de algum modo porque é que jovens da tua geração acham que os anos 80 era uma maravilha. Eu estou aqui para vos dizer que não era. Mas também posso dizer que os anos 80 foi a última geração que teve uma identidade. Coisa que não se pode dizer dos anos 90 ou desde então. Porque a partir dos anos 90 era tudo ao molho em fé em Deus. Não há coisa... Dando, por exemplo, a música. Os anos 80, no princípio, a ressaca do punk, que veio de 77, 78, e depois se torna uma coisa chamada New Wave, que passou depressa. Nos anos 80 aparece uma quantidade havia ao mesmo tempo uma quantidade de géneros. Primeiro aparecem os novos românticos, não é? Os Spandau Ballet, os Duran Duran, os clássicos de New Wave, e coisas desse género, e depois aberrações como o Flock of Seagulls e coisas assim desse género. Ao mesmo tempo havia também os Joy Division, e depois os New Order, e depois havia as bandas da Factory, havia os Cure, mas depois também havia outro tipo de música dita mais comercial. Havia os irlandeses. Estava tudo na fina flor da... Sim, porque é como se em 1976, 77 tivesse rebentado o dique. Sim. E um dique que tinha começado a encher nos anos 60. Pronto. As coisas começaram não começaram com os Beatles, mas tiveram um sucesso com os Beatles. E depois com os Rolling Stones e com os Who e com todas a primeira geração das bandas da invasão inglesa que chegou aos Estados Unidos. Mas depois os americanos também influenciaram os ingleses.
E aquilo foi evoluindo e criou-se realmente, quando se começou a vender discos, a sério. Foi a partir dos anos 60 que me digo, pois isto é capaz de dar muito guito. E houve um grande investimento das editoras tradicionais que se reconfiguraram à moda da contracultura, não é? E que, curiosamente, venderam aos jovens da contracultura os seus próprios ídolos. Bob Dylan, que ainda continua a fazer isto. Toda aquela geração. Mas depois houve várias iterações do mesmo até os anos 70. Quando chegamos para aí 73, 74, as coisas já estão muito rococó, ou seja, já estão tão rebuscadas. Tens coisas como a Emerson, Lake e Palmer, que tinham aquele som grandioso, e bandas Barclay James Harvest, tem coisas assim, o melhor som que eu ouvi na vida. Antes de ouvir os Kraftwerk, foi um concerto que eu ganhei uns bilhetes na rádio para ir ver os Barclay James Harvest. O melhor som que eu ouvi. Mas a música era assim um bocadinho a dar para o estéril, era como se fosse inversamente proporcional a tecnologia. Tecnicamente davam, mas não havia grande. Obviamente, velhas carcaças que gostem dos Barclay James Harvest devem estar, se ouvissem isto, regavam pragas. E quem diz Barclay James Harvest, que é uma banda que hoje em dia ninguém conhece, diz outras mais conhecidas. Mas depois, há aqueles. A música dos Rock Stadium, música mesmo para encher estádios. Sim. O Elton John fez grande sucesso nessa altura com isso. E os Queen também. Os Queen, mas os Queen é um bocadinho bom. Os Queen sempre foram. Sim, são uma banda de estado, mas os Queen sempre foram. Os Queen não têm géneros, os Queen são os Queen. Sim. Não, mas a partir de uma determinada altura. Sim, mas no início eles tinham aquela máxima no synthesizers e depois a partir de uma determinada altura que foi os Queen explodiram com o Night at the Opera e com o Bohemian Rhapsody, que é se ninguém conhece os Queen, pelo menos tem um jovem de 5 anos sabe que é os Queen. Mas a tecnologia evolui muito depressa. E quando chegas ali a metade de 74, 75, tu vês aquelas bandas, incluindo as chamadas bandas alemãs, quer dizer, tens os Vintrim, os Kraftwerk, têm instrumentos que custam uma casa. Pois. Ainda não há muito tempo vi uma entrevista com o Klaus Schulze, que é um dos mestres do chamado rock alemão, e o gajo dizia que um dos seus sintetizadores mono, um deles, com que ele tocava nos anos 70, ele precisava de 4. Mas um só custava o preço do Mercedes. E era um fantastic man. Hoje em dia ele faz aquilo não digo num Cassiotone, que ninguém sabe o que é, mas num sintetizador pequenino. Mas depois tem a ver também com o cruzamento da vida política, nomeadamente em Inglaterra, que nos anos 70 aquilo estava duro. Greve dos mineiros, uma grande recessão em Inglaterra. E havia muita gente literalmente a dormir em vãos de escada, e havia mesmo. E isso refletia-se numa geração. Hoje em dia há a mesma coisa, mas um pouco por toda a Europa. Mas teve uma expressão musical numa geração que não tinha nada a perder, não tinha nada a dizer. E que ficou conhecida como a geração punk. Eles não sei se intitulavam punk, a imprensa que os intitulou assim. Punk é um termo que nasce nas cadeias americanas, e é um termo que é aplicado aos novatos e aos gajos que seguram no bolso. Quem viu o Prison Break sabe o que eu estou a falar. No bolso interior de... Punk tem a ver com... Pronto, o termo nasce na cadeia de um gajo que
é um incompetente, é um indigente de algum modo e que é abusado na cadeia. O termo foi aplicado, já não sei muito bem por quem, primeira vez, mas depois foi recuperado pelos próprios membros desses grupos musicais, que assim, somos punk, não temos nada a ver com os Barclays James Harvest desta vida, porque se nós formos a 1986, o primeiro disco punk gravado chama-se New Rose, dos Damned, e não tinha nada a ver com o que só via na rádio na altura. Depois vieram os outros todos, né? Os Clash e nomeadamente os Sex Pistols, que mudaram as coisas todas. Os Sex Pistols é a banda que mais influenciou, que tornou possível uma quantidade de gente que os foi ver ou ouviu e disse assim, eu também sou capaz de dizer aquilo. Pois. Porque eles mal sabiam tocar. O Steve Jones tocava. O Sid Vicious era incompetente todos os dias da semana. A maior parte das músicas dos Sex Pistols foram escritas pelo Glenn Matlock, que alegadamente foi expulso da banda porque gostava demasiado dos Beatles. É o que dizem. Curiosamente, aqui há uns anos houve uma última turnê dos Sex Pistols com o Glenn Matlock a tocar abaixo, porque as músicas foram quase todas escritas por ele. Mas o facto de haver gajos que mal sabiam tocar e que tinham uma certa dificuldade, como dizia na altura, em saber em acordar as guitarras, levou muita gente a pensar assim, eu também sou capaz, vamos fazer uma banda. E isso explodiu não só no Reino Unido, como em França, como em Espanha e como em Portugal. Não é por acaso que os Chutes e Pontapés são os mais conhecidos. Os Chutes e Pontapés claramente conhecem os Pistols, os Slash, os punks todos. E outras bandas desapareceram, que não tiveram seguimento, Minas Armadilhas, com nomes assim desses género. Depois veio uma segunda geração, os Judas, e já são uns anos depois. Mas isso tornou. É como se tivesse havido um reboot. Um reboot geracional. Sim, não quer ter nada a ver com os Rolling Stones. Os Rolling Stones é música de velhos. Para mim é música de velhos. Para mim, para muitos gajos da minha caducidade. Porque ser um velho punk não é agradável. Ao ser da geração dos velhos punks. As coisas mudaram muito, mas não foi só na música, foi na banda desenhada. Há uma revista fundamental na Inglaterra chamada 2000 AD, onde passaram por lá gajos a escrever, como o Alan Moore, exatamente, como o Brian Bolland. É o advento da tal BD adulta, não é? Exatamente. Que foi recuperada pelos americanos e olha, os ingleses têm gajos com talento, vamos com coisa. E depois há a explosão dos anos 80 da banda desenhada mais adulta no chamado mainstream americano, que são os super-heróis. Ao contrário, na Europa, os super-heróis são uma aberração, dita para... Se calhar por isso é que a chamada escola franco-belga em tão maus lençóis e faz reboots e sequelas das personagens que têm 70, 80, 90 anos. Se calhar por isso, porque não têm ideias e porque o mercado também é pequeno e as pessoas gostam de ter o seu novo Asterix 2 em 2 anos, o seu Corto Maltese 2 em 2 anos, o seu Lucky Luke todos os anos, o Kid Luke, os seus trunfos. Eu digo estrumpos, não é cá Smurfs, estrumpos. Pode ser como os espanhóis diziam pitufos. Pois, mas são estrumpos. Isto é um dos exemplos como os americanos gostam de simplificar as coisas. Pronto, é fazer tábula rasa das coisas. Não pode ser estrumfo, não, isto as pessoas não sabem dizer, vamos dizer smurfs. Não, para mim é estrumfos, mas eu tenho mal feitiço. Mas é mesmo. Sim. Eles tentaram que o estúdio SPO
do Peyo, o criador, que já morreu, né? Mas Uniformizar-se como não, como Smurfs, os gajos mandaram lamber sabão, obviamente. Porque em termos, fazia sentido do ponto de vista comercial. Mas em França e na Bélgica não, os trunfos são os trunfos, né? Mas cá, não sei se os álbuns estão a ser editados ou não. Porque não, acho que não. Só aqueles livritos de dos Smurfs, sim. Mas pronto, aquilo enquanto der dinheiro continua a fazer Smurfs. Pois. Porque aquilo direcionou aquilo para o público mais pequeno, de gente mais até para aí aos 7 ou 8 anos. É como o novo Asterix, aquilo. O Asterix. Eu até gostei bastante do penúltimo Asterix, mas não foi por. Sim, o penúltimo é melhor que o último. Ainda não dá trabalho de. Mas tem coisas curiosas. Mas é mais do mesmo. Pois. Eu li-o no dia a seguir ele ter saído. E sim, está lá muitas das coisas, mas falta-lhes aquilo que falta à banda desenhada há muito tempo. Há 40 anos que falta à banda desenhada franco-belga, que é o senhor chamado René Goscinny. A mesma coisa que falta nos americanos, falta um Jack Kirby. Mas nos americanos têm mais gajos com talentos, principalmente a escrever. Já vão na terceira geração de gajos que vêm com conceitos e com ideias, mais cedo ou mais tarde deixam o chamado mainstream e vão trabalhar por conta própria para as séries de que são donos. Veja-se o exemplo do Robert Kirkman, que é o criador do The Walking Dead e do Outcast. Exatamente. Que hoje é um gajo multimilionário, mas que apostou nele próprio. Porque é que eu ia de andar a escrever mais histórias do Homem-Aranha ou da Wonder Woman, não sei o que, para os gajos, e aquilo é deles? Exatamente. Curiosamente, nos últimos anos, tanto a Marvel quanto a DC, que são os colossos do meio, deram finalmente a mão à palmatória e estão a reconhecer a contribuição, digamos, dos génios criadores que fundaram a indústria na banda desenhada e agora no cinema. Se não fosse os Bill Fingers e o Bob Kane, o Siegel e o Schuster e o Jack Kirby e outros assim, provavelmente os tão amados universo da Marvel e da DC, mais da Marvel que da DC, não existiriam. Mas, por exemplo, no último filme da Liga da Justiça, há lá um agradecimento ao Jack Kirby, que é uma coisa importante. Mais do que a sua obrigação. Sim, The Fourth World Characters Created by Jack Kirby. E se calhar tem a ver com o velho azeiteiro durante anos ter negado que o Kirby tivesse uma coisa a ver com aquilo. O velho azeiteiro é o Stan Lee. Mas ele próprio já reconheceu que sim, o Jack deu uma contribuição importante. Mas levou antes, durante muito tempo ele dizia que ele tinha feito tudo. Só não tinha feito eram os bonecos, não tinha jeito para dizer. Mas até nisso, apesar de haver também uma grande oferta, o mainstream americano é os super-heróis. Gajos como o Robert Crumb, que veio do chamado Underground, o Daniel Close, que também veio do Underground, que tem uma posição que é inatacável, se quiseres, não tem a expressão comercial de qualquer número dos X-Men, por exemplo. É assim. Mesmo hoje, eu sei porque eu trabalhei num sítio onde se vendiam muitos. Houve um boom nos anos 90, que a razão porque a Marvel Comics Group hoje é parte do Império Disney,
prende-se com o facto de nos anos 90 a Marvel estar falida e ter sido vendida mais que uma vez. Porquê? Porque eles apostaram nos números, em vez de apostarem na qualidade. Eu lembro-me que houve um número o Todd McFarlane, um gajo muito famoso, que é um dos fundadores da Image Comics, que saiu da Marvel para ir fazer a editora com os compinchas. A Marvel, como o gajo se queria ir embora, deixaram de fazer um número, uma revista só para ele do Spider-Man. Ele desenhou as coisas que ele desenhou mais e que se tornou famoso foi para desenhar o Hulk e o Spider-Man. Para o primeiro número do Spider-Man, desenhado por ele, escrito e desenhado por ele, como argumentista, digamos que Deixa um bocadinho a desejar. não é brilhante. Eles fizeram 7 milhões e meio de exemplares, com 5 capas, com capas hologramas, com capa dourada, capa prateada, capas alternativas e não sei o quê. Porque estava uma altura onde o comic book era visto na Bolsa de Nova Iorque como um investimento futuro. Viu-se o que sucedeu ao investimento futuro. Aquilo veio por ali abaixo porque o pessoal gosta de comprar, o pessoal compra, estou a falar obviamente nos Estados Unidos e Inglaterra, aqui, com pobrezinhos, mas eu sei que na loja onde eu colaborava, para o número 1 mandámos vir 150 e depois mandámos vir mais. E foram todos. Estamos a falar uma coisa, a uma escala pequena, pronto, mas 150 era muito. Calculo que hoje os atuais patrões da divisão de revistas da Marvel sonhem com os tempos em que editávamos. É que mesmo nos anos 30 e nos anos 40, onde um cómic custava 10 e 12 cêntimos, onde um super-homem tinha a brincar 3 milhões de exemplares, não tinham a brutalidade de 7 milhões e meio aquilo teve um custo, e eu imagino que há já aí montes de aterros cheios de Spider-Mans números 11 e não só. Porque havia na altura aquela ideia de que a gente íamos guardar no saco, em mylar e selado. Eu lembro de ver os anúncios de gajos para selar os cómics com um coisinho anti-ácido e anti-umidade para eles. Acho que dura 100 anos e não sei o quê. Porque também se começou a especular muito com os cómics, que pronto, o número 1 do Action Comics custava ali na altura $250 million. Porque só havia os 3 ou 4 em bom estado. Por isso é que eles valiam aquilo que a pessoa quisesse comprar. O gajo quisesse comprar e se quisesse dar essa quantia. E isso tornou a indústria muito viciada no dinheiro mas isso durou um par de anos. E depois, nos anos 80, houve um boom das chamadas editoras independentes. Eclipse é talvez a mais famosa, mas faliram todas porque não conseguiram, não havia competição possível contra os colossos como a Marvel e como a DC. A DC já tinha sido comprada, já tinha sido integrada num dos maiores conglomerados do mundo, que é a Time Warner, e a Marvel andava assim um bocado aos caídos, até ter sido comprada pela Seagrams. Primeiro foi assim, pela Seagrams, e depois foi vendida, e depois acabou na Disney. Que se calhar acabou bem, a única maneira que resistia era assim. E o velho azeiteiro sempre lá. Tem 95 anos, o Stan Lee. E sempre ali a aparecer nos filmes. Mas em Portugal a banda desenhada até muito tardiamente vinha toda ou pelas agências chamados syndicates americanos, que não era do comic book.
eram da King Features, que eram as séries que vinham das tiras dos jornais. Sim. Ou seja, os Johnny Hazard, o Rip Kirby, o Mandrake, e o Fantasma, o Mandrake, como se diz assim, é Mandrake. O Mandrake e uma quantidade de séries que eram muito populares, e essas vinham dos Estados Unidos, que eram publicados quase todos no Mundo de Aventuras, que é uma revista que já não existe, durou anos a fio, mas morreu, e outras que vinham da Inglaterra, nomeadamente o luso-britânico Jaime de Cook, Jaime Álvaro de Cook e Alvega, que não bastava. Isto tem a ver com outras coisas, tem a ver com a legislação que estava em vigor em Portugal, referente às revistas para a juventude. De facto, aquilo que nós conhecemos como Major Alvega era uma produção inglesa, muitas vezes desenhada por autores sul-americanos. Eu tenho e se calhar algumas pessoas que têm Majores Alvegas são capazes de reconhecer alguns Major Alvegas desenhados pelo Hugo Pratt. Eu tenho 2 desenhados pelo Hugo Pratt, ingleses. O Major Alvega não se chamava mesmo Major Alvega, não era havia cá luso-britânico nenhum, mas chamava-se Battler Britain. E com ele outras séries, o N13, o Dogfight Dixon, e pronto. Isso era publicado no Falcão. E até ao aparecimento do Tintin, e sim, estou a ignorar deliberadamente a geração anterior, os mosquitos e essas coisas assim, porque se os jovens, vou dizer isto de outra maneira, o mosquito está para mim como o Tintin está para os jovens da tua idade. Mas tu ainda hoje podes ler o Tintin, porque se lê bem, está tudo a cores. Os outros não, tinha 3 cores. Mas há um culto ao mosquito e ao Cavaleiro Andante e ao Senhor Doutor e pronto, aquelas revistas. Pirilalto, não é? Pirilalto, exato. Um ótimo nome para não, mas só para acabar, a razão porque o Major Alvega se chamava Major Alvega e não o Battler Britain, a razão porque o João Tempestade se chamava João Tempestade, ou o Luís Euripe se chamava Luís Euripe e não Big Ben Bolt, que é o seu nome original. O João Tempestade é o Johnny Hazard. O Luís Ciclone é a série do... Pronto, e o Tintin era Tim e Fantin e Ronron. E o Capitão Haddock era o Capitão Rosa. E isso levou que muitas pessoas, ainda hoje, ainda não há muito tempo, tive uma discussão entre aspas, com alguém que dizia: Milou é uma cadela. Não é. Não, o Milou nunca foi uma cadela, nem nunca será uma cadela. O Milou é um cão. Isso prende-se também com outras coisas, que a legislação francesa de revistas para a juventude, apesar de depois da guerra ter havido mudanças, mas o Tintin nasce em 1929, logo foi um bocadinho antes. Havia o respeito, havia as revistas para as raparigas e para os rapazes. E não havia aqui, agora uma cadela, não pode ser. Não, cá em Portugal era mesmo... Era o ronron. Faz todo o sentido para um cão. Então não. Mas como Milou em português... Era a Milou? Não, Milou, há muitas Milous por aí, eu conheço várias. Milou é um diminutivo de Maria de Lourdes. Pois. É Maria de Lourdes. Agora o cão é Maria de Lourdes. Não, muitas pessoas, é uma cadela, tem de ser, porque ninguém chama a Milou a um cão. É Maria de Lourdes. Pois. Também conheço quem seja conhecido como Milou e não seja Maria de Lourdes. Mas isso são aberrações pessoais. Chama-me Milou. Mas pronto, a banda desenhada portuguesa até o aparecimento de Tintin
estava muito centrada nessas séries, ou seja, ou da escola franco-belga, ou do que vinha dos Estados Unidos e da Inglaterra, vinham por via dos syndicates, que não eram sindicatos, mas eram gajos que controlavam os direitos de todas essas séries, e ainda hoje controlam. Sim, a King Features ainda hoje controla. Popeye, essas coisas assim desse género. Só nos anos, nos anos 70, o Sr. Vasco Granja, que segundo o Facebook já morreu umas 4 ou 5 vezes, ele importava muita banda desenhada e começou a trazer, a vender e a pôr em vários sítios escolhidos por ele, revistas à venda, revistas francesas, como o Charlie Mensuel, o Harakiri, o Charlie Mensuel, que depois se tornou no Charlie Hebdo. O Harakiri, que se tornou no Charlie Hebdo, apesar dos donos terem sido os mesmos. Mas depois, pelo caminho, também vinham alguns cómics americanos. E a partir de certa altura havia uns 3 ou 4 sítios em Lisboa onde se comprava disso. Nomeadamente, um deles era o Aeroporto. Tinha uma tabacaria que vendia comic books. E gradualmente isso foi o comic book americano, que não era muito bem visto. Havia, é claro, sempre houve os super-heróis, mas não eram editados em Portugal, eram importados da Ebal, exatamente, a agência brasileira. Eram excelentes, eram quase do tamanho do cómic americano, só tinha um pequeno problema, era o preto e branco. Em alguns casos até era uma benção ser o preto e branco. Eu mais tarde vi alguns deles originais e prefiro o preto e branco, porque dá para ver muito melhor o traço de alguns desenhadores. Mas depois foi sendo. Hoje em dia há aquele movimento contra os filmes de super-heróis, essas coisas, essas porcarias americanas. Como se o problema fosse... Aquilo já existe, pronto, o Super-Homem aparece em 1936. Sim, o problema não é dos super-heróis. O problema é o que se faz com ele. É a indústria americana que sabe vender aquilo. Sabe vender aquilo. E como é uma indústria monista, é assim muito... é totalitária, se quiseres. Eles entram onde coisa, têm o dinheiro, têm a maneira e sabem vender os produtos. Por isso é que eu acho que a Marvel não podia estar em melhor sítio que na Disney. A Disney foi sempre um estúdio que teve... nunca foi considerado um grande estúdio durante décadas, mas que aquilo dava sempre dinheiro. E 7 em 7 anos vinham outra vez os filmes e voltavam a fazer dinheiro. Hoje em dia acho que não sei se essa regra ainda está imposta, a retirar os filmes. É tudo. Estão sempre a ser reeditados. Exatamente. Agora, de mês a mês. Mas a ideia, está a falar isso também aconteceu no vídeo, mas no cinema, eu lembro que 7 em 7 anos, limitado e... 7 em 7 anos eles voltavam. Pois, exatamente. Faziam grandes coisas com veja a cópia restaurada da Branca de Neve e não sei o quê. A Branca de Neve, pronto, foi a primeira longa-metragem. Mas a Disney neste momento tem, digamos, o filé mignon dos franchises e que os outros estúdios gostavam de ter. Mas tem a Marvel que sozinha dá conta do coisa. Tem a Pixar, que é o que se sabe, né? E tem aqueles gajos parece que é Guerra das Estrelas, para quem está a ouvir isto, eu sou um trekker. Trekker ou trekkie? Trekkie é pejorativo, meu amigo. Trekker. Eu acho que o Star Wars é divertidíssimo. Eu vi o filme quando estreou. E os outros todos. E faço sessões de ver o que estreia para o mês. Este mês, não é? Este mês. Mas o Jorge Lucas roubou tanta coisa. E se as pessoas tiverem dúvidas, leiam os álbuns de Valerian. A razão porque o filme do Besson fracassou nos Estados Unidos é porque foi completamente sabotado pela promoção americana. Porque olha-se para o Millennium Falcon e vê-se a nave do Valerian,
convém ter presente que o Valerian aparece, a primeira aventura completa é de 1967. Sim. Star Wars é de 77. E o Valerian já existia antes, tinha umas histórias curtas. O xadrez tridimensional, nas primeiras páginas está ele a jogar com a Lord-Lin. Tem montes de coisas, por exemplo, a Princesa Leia vestida com a Lord-Lin tem uma coisa exatamente o Jabba da Hutt. Tem montes de coisas, mas como o Messier e o Christine são os baris, não processaram o gajo, porque iam processar um colosso americano e arriscavam-se a perder. Mas o Lucas nunca admitiu que tivesse ido buscar inspiração a uma banda desenhada francesa. Mas pronto, e a banda desenhada francesa franco-belga dos anos 70 é um colosso. Sim. É um dos... até ao aparecimento da revista que de algum modo que sintetiza todo o potencial de uma banda desenhada não dirigida essencialmente para crianças, que é o famoso Metal Hurlant. O Metal Hurlant publica o Moebius, publica tudo, publica o Drouillet, as aventuras do Lancelot, e principalmente o álbum Delírios. É um delírio. O gajo disse, tinha a ver se calhar com o que eles andavam a fumar, mas todos, ou que andavam a mastigar, não sei o quê, mas que é um período de uma grande criatividade. Já não há mais hoje. Não há hoje em dia a banda desenhada franco-belga, salvo raríssimas exceções. Gajos que sempre seguiram o seu caminho e que fazem hoje versões, coisas que na continuidade, como um dos grandes mestres, Jacques Tardy, tem aquela opção pela Primeira Guerra Mundial. O avô morreu na Primeira Guerra Mundial, o pai foi prisioneiro de guerra na Segunda. E outros que já morreram, não é? Mas a nova geração, salvo raríssimas exceções, está toda... Porque é uma questão comercial, de sobrevivência, porque vais-me aqui fazer vamos fazer um reboot do Bob Moran. Bob Moran também tem 60 anos. Começou por ser uns romances de Gare e depois foi a banda desenhada, não sei o quê. O Henri Vernes ia à casa de banho e saía lá com baixo do moço, um pouco como o Jean Rey. O Jean Rey é o criador do Harry Dix, o Sherlock Holmes americano. Só foram editados em Portugal 30. Uma editora chamada Estampa. Mas ele escreveu para à vontade uns 200. E era curioso que o Harry Dixon, o Jean Rey era uma figura, era um cromo, era mesmo um cromo, foi traficante de armas, e uma quando ele começou a escrever, na boa tradição do Camilo Castelo Branco e de outros autores que escreveu para comer, o editor mostrava-lhe uma capa. Diz, olha, isto é o tema. E o tema, a capa era sempre passada 10 anos ou mais antes, era uma coisa estilo pré-Primeira Guerra Mundial. E ele escreveu uma história, quer dizer, inspirada pelo que ele via na capa, mas era passado depois. Eu acho que escrevia assim, há uma aventura que agora não lembro como é que se chama, que eu escrevi em 3 dias. Aquilo também não era muito grande, 100 páginas, quer dizer, editado 100 páginas, em 3 dias. Quer dizer, e várias que ele não se lembra de ter escrito. Fui eu que escrevi, mas não me lembro. Curiosamente, nos Estados Unidos também havia algo semelhante. Os pulps, a era dourada sem os pulps não havia cómics, porque os cómics de alguma maneira são um spin-off dos pulps dos anos 20 e dos anos 30. Duas figuras, há mais, mas pronto, as duas mais conhecidas dos pulps dos anos 30, o Shadow e o Doc Savage, têm um autor, não é? Todos os livros do Shadow são escritos pelo Kent Robinson,
Isso é o Doc Savage, não sei. Tem todos o autor, mas aquilo foi escrito por dezenas de gajos. Ao mesmo tempo estavam a escrever a coisa, porque aquilo todas as semanas chegou mal. É o método Dan Brown hoje em dia, não é? Rodrigo Santos? Não, isso aí. não sei quem é. Não sabes quem é. Não, mas não é só isso. Já agora que falaste nos Ghostwriters, ou que aludiste a eles, há muita gente que talvez não saiba, mas um dos maiores génios literários do século XIX tinha uma verdadeira indústria. Toda a gente já ouviu falar no Alexandre Dumas. Toda a gente já ouviu falar nos Três Mosqueteiros, nos 20 anos depois, no Conde de Monte Cristo, no Marquês de Bragalón, que é a terceira sequela dos Três Mosqueteiros. Todos esses livros não foram escritos por Alexandre Dumas. Foram escritos por um gajo que a história esqueceu, quer dizer, Tu não esqueceste? Eu não esqueci não, porque quando andei me interessei mais por isso, vi quem é aquele... O Alexandre Dumas queimou duas fortunas, porque o Alexandre Dumas, numa velha tradição francesa, gostava muito de comer bem, beber melhor e gostava de companhia feminina. Lixou literalmente duas fortunas, porque o gajo era riquíssimo. E tinha este gajo que... O gajo dava o tema, isso sabe... Se calhar hoje em dia os autores portugueses também fazem o mesmo, mas tinha investigadores, porque existiu mesmo um D'Artagnan. Sim. Muitas das personagens, assim, o Dumas é culpado de, para sempre, ter lançado uma nuvem sobre a personalidade do Cardeal Richelieu. O Cardeal Richelieu, a verdadeira história, diz que foi um dos melhores políticos que a França alguma vez teve, um dos primeiros melhores ministros, um gajo que tornou a França uma nação. Exatamente. E depois o Cardeal Mazarin. Mas o Dumas arquitetava a trama e o gajo escrevia. Inicialmente aquilo era para ser Alexandre Dumas mas o editor não, tu és um nome gajo conhecido. Pagaram ao gajo, para o gajo não ter lá o nome. O gajo morreu podre de rico, mas no anonimato. Isto só se soube muito, quer dizer, as pessoas que trabalhavam lá sabiam, não é? Mas pronto, não se fala nisso. Como é que se chamava o senhor? Não me lembro, mas posso-te mandar um mail que não é difícil, não me lembro. Não era só o Dumas. Sim, havia uma série deles. Os famosos Mistérios de Paris, que Portugal teve, e o Mistério de Lisboa. O Eugène Sue também tinha assim uma equipa. O próprio Júlio Verne, porque aquelas coisas de técnicas científicas não era do gajo. Ele tinha vários gajos com quem ele ia falar. Então isto aqui é para fazer um aeróstato ou para fazer um... é diferente, não é? Não, mas não é a mesma coisa de pôr-se um gajo... Um dos meus primeiros... Eu sempre fui dado à ficção científica e não falei nisso, nem vou falar. Mas pronto, as primeiras coisas que eu li foi o Júlio Verne. E li muitos livros do Júlio Verne, principalmente aqueles, os mais conhecidos, as viagens extraordinárias, não é? Os 5 semanas em balão, o Volta ao Mundo em 80 dias, o Viagem ao Centro da Terra, as 20 mil águas submarinas, a ilha misteriosa, enfim, as aventuras extraordinárias. Uma coisa que há uma constante no Verne é o Verne em mulheres. Não há muitas mulheres no Júlio Verne. O que eu, pronto, era um puto, pronto, comecei a ler o Júlio Verne, tinha para aí 7 ou 8 anos. Porque descobri que, curiosamente, umas edições da Bertrand que tinham as ilustrações originais. E achava muita graça às litografias originais, achava graça àquilo. Ainda hoje as edições cá para aí, como umas reedições francesas, têm as mesmas coisas, porque ninguém consegue bater aquilo. Achava que não há gajos, não há mulheres. Exatamente o mesmo se passa porque com uma das pessoas mais amadas, que para mim é o Tolkien. Tolkien é a mesma coisa, Tolkien não há mulheres. Não há gajos, não. Eu, quando quero chatear um Tolkienista, digo sempre, o Peter Jackson melhorou.
realmente eu acho que melhorou, porque as referências a mulheres, a única mulher, ou melhor, a única personagem feminina de nota no Senhor dos Anéis é Galadriel. Arwen, que é a prometida do Aragorn, é referida em rodapé. E muitas das coisas que ela faz no filme, nos livros, era o Gandalf, por exemplo, logo no primeiro filme, é ela que foge aos Cavaleiros Negros e não sei o quê. No livro é o Gandalf. Nisso o Peter Jackson soube simplificar e tornar mais agradável. Isso tem a ver com o facto do Tolkien ser professor universitário em Oxford, ser um filólogo, e a única mulher que ele deve ter conhecido na vida foi aquela que casou, que teve um filho, que hoje em dia está todo... diz que não há, sim, e não acha graça nenhuma ao Hobbit. Eu também não acho graça nenhuma ao Hobbit. Acho que não havia necessidade de 3 filmes para uma história tão curta. Aquilo, o Hobbit... Já me custou ver os 3 Senhores dos Anéis, quanto mais os Hobbits. O Hobbit, o Tolkien escreveu o Hobbit para o filho, que era pequenito. O gajo tem quase 90 anos hoje, portanto já foi aos anos. E é uma história simples. É um grupo de amigos que vai procurar o ouro do dragão. Matar o dragão. Peter Jackson e os gananciosos do estúdio, fazer 3 filmes seguidos e não sei o quê, mas é um bocado redundante. Os filmes o Senhor dos Anéis já é diferente. Não, o Senhor dos Anéis é bom. Mas não é muito bem. Mas eu também quando li o Senhor dos Anéis tinha para aí 16 ou 17 anos e achei não há uma grande diversidade. É só gajo e depois tem episódios que é só sobre fauna e sobre... Também, mas falta... Tem coisas que é só sobre linhagens e sobre... não sei quando, filho de não sei quando. Isso, exatamente. Daí ainda há pilhas e pilhas de coisas... a imitar esse... Não. Por editar. Por editar dele, sim. O Silmarillion, originalmente, que há publicado, não é? Sim. Nunca consegui. Acho que foi para o segundo livro que eu decidi não vou ler mais isto. Foi editado pelo filho. Originalmente era para ser 6 livros. Pois. Porque é uma coisa muito maior, é um universo muito maior do que o Senhor dos Anéis, é passado antes. E tem tantas personagens, há páginas que aquilo é não sei quantos e não sei o quê, tu não dominas aquilo, as relações entre as personagens, mas é muito popular. É a Sagrada Trilogia, há 2 Sagradas Trilogias, ou a Santa Trilogia. A trilogia do Senhor dos Anéis, depois apareceu a do Jorge Lucas. Eu nem uma nem outra. Eu também não. Eu sou pelo Capitão Spock, pelo Comandante Spock. Bom... Vamos embora. Estava a gostar muito da conversa, mas estão-nos a mandar embora. Rui, foi um prazer. Olha, já apagaram as luzes. E um bem-aja. Bem-aja, obrigado. Até uma próxima oportunidade.